Bom, como calcular o grau de alavancagem operacional? Uma fórmula de se perceber se o grau de alavancagem operacional considerada como um resultado ideal é através do DRE, que são as demonstrações de resultados do exercício, certo? E com isso também você deverá levar em consideração os valores para a margem de contribuição e o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda. Só fazendo um parênteses aqui, a margem de contribuição, nós falamos antes dos custos fixos, a margem de contribuição ela é outra coisa bastante importante dentro da gestão de uma empresa, seja lá qual for o tamanho dessa empresa, pode ser até uma banca de revista. A margem de contribuição muitas vezes é confundida com a margem de lucro, mas são coisas distintas, são coisas diferentes. A margem de contribuição ela é obtida entre a diferença do preço de venda e o custo fixo. Esse nome contribuição diz respeito justamente à contribuição para financiamento dos custos fixos, como também a contribuição de outros elementos que venham a serem vistos como remuneração do próprio capital. Então, essa margem de contribuição ela é importantíssima junto com o custo fixo, justamente para determinar o preço de venda. É outra coisa também que muitos gestores pecam. A formação de preços é algo bastante complexo. Parece algo simples, mas não é. Por isso que muitas vezes se perde mercado, se deixa de vender, porque o preço é mal formado. Antigamente, quando nós vivíamos num período de hiperinflação, o preço era formado de dentro para fora. Hoje, quando eu digo hoje, já faz algum tempo, obviamente, praticamente a gente poderia citar desde a implantação do Plano Real em junho de 94, o preço é formado de fora para dentro. Por quê? Porque a concorrência aumentou, o mundo cada vez mais globalizado, as técnicas mais transparentes, a tecnologia cresceu. Então, é preciso que hoje o empresário tenha em mente que o consumidor, sem sair de casa, ele já sabe qual é o preço base de muitos produtos que ele vai comprar. E muitos empresários pecam justamente nisso. O grande problema está na formação de preços. Ora, um desperdício, por exemplo, não pode ser considerado como custo e colocar isso na formação do preço. Você vai onerar o preço do seu produto. E todas as vezes que você onera o preço do seu produto, você estará convidando o seu cliente, o seu potencial cliente, a conhecer o seu concorrente. E uma vez ele conhecendo o seu concorrente, fazendo comparações, ele vai ser fiel àquele seu novo fornecedor. E cliente perdido é um cliente muito difícil de ser recuperado, certo? Então, uma coisa importantíssima é não esquecer isso. Preciso saber o custo fixo, preciso saber qual a determinação da margem de contribuição para poder ter uma justa formação de preços. Muitas vezes a venda através dos volumes é a grande saída. Infelizmente, alguns varejistas de pequeno porte querem ter altos retornos na margem de contribuição. E aí começa a pensar só no agora, esquece o depois. E isso pode mudar rapidamente, principalmente com o advento da tecnologia, leia-se internet. Né? Tem muitos aplicativos aí, inclusive a própria Secretaria da Fazenda, aí eu estou falando local, em outras também pelo Brasil afora deve ter, já mostra onde tem mais barato, qual é a quantidade, qual foi o último preço vendido. Enfim, quem estiver ligado na tecnologia vai certamente fazer compras em melhor qualidade, tá certo? Bom, então, voltando à questão da alavancagem operacional, um recado simples e direto que não pode esquecer é: para que eu tenha uma alavancagem operacional,
eu preciso ter uma capacidade instalada enxuta, mas que ao mesmo tempo tenha todo um poder de potencialização de produção, sem alterar significativamente, quase que não sai, mas saiu, os meus custos fixos, os custos fixos da empresa, para que a gente possa ter esse resultado favorável, certo? Bom, então, quando a gente vai saber o grau de alavancagem operacional, a gente precisa ter a margem de contribuição e precisa ter o lucro antes dos juros e imposto de renda. Se a gente divide a margem de contribuição por esse lucro antes dos juros e do imposto de renda, nós teremos uma informação bastante importante. Novamente, outro quociente à nossa disposição. O que é que significa, traduzindo, o quociente? Que para cada unidade do lucro antes dos juros e imposto de renda, nós temos o correspondente à margem de contribuição, certo? Então, se por acaso essa relação ela for baixa, ela só pode ser considerada como boa através de volumes. E aí outras estratégias, ou volume de vendas, lógico. E aí outras estratégias precisam ser aplicadas, certo? É muito importante focar nisso para que a gente possa